Graça e paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje no Palavra de Encorajamento eu quero meditar com você no texto aqui em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4. Mas antes de eu começar a ler o texto, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, para você se inscrever. Curta essa mensagem, compartilhe com outras pessoas, deixe um comentário, um pedido de oração, uma palavra de encorajamento para mim. Tem algumas irmãs que são uma bênção, são maravilhosas. Elas colocam mensagens de encorajamento para mim. Isso é muito bom, eu preciso muito também, viu, irmãos e irmãs? Preciso muito de palavras de encorajamento também. Amém? Todos nós precisamos ajudar uns aos outros, né? A palavra de Deus diz, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. É bom quando a gente recebe uma palavra de encorajamento, não é? Então agora nós vamos ler aqui, 2 Timóteo 2, versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Eu estava meditando nessa palavra. Na verdade, eu nem sabia muito bem sobre o que ministrar. E veio ao meu coração essa palavra. Hoje pela manhã, enquanto eu fazia minha caminhada, eu gosto de sair pela manhã para caminhar. Como eu já falei, tem um lugarzinho aqui no fundo do meu condomínio, bem pequenininho, mas que tem algumas árvores, uma pista pequenininha para a gente andar. E eu estava meditando nessa palavra sobre os embaraços da nossa vida, sobre coisas que vêm realmente para tirar a nossa atenção, para dividir a nossa atenção. Há tantas coisas. Para mim, essa é a geração que mais tem diversão, que mais tem distrações. Eu acredito que essa nossa geração é a que mais tem esse tipo de coisa. Com o aumento da tecnologia, a internet, né, todas essas coisas, streams, tanta coisa, Netflix, YouTube, Instagram, Facebook, são tantas coisas para nos distraírem, para nos tirar do propósito de Deus, do chamado de Deus. A palavra que nós lemos diz que ninguém que milita, ou seja, que ninguém que está numa guerra, um militar, ele não pode se embaraçar com as coisas ao redor, o militar ele não pode se embaraçar com nada. Vê que quando a pessoa ela se alista e ela vai para o exército, marinha, aeronáutica, seja o que for, eles ficam um tempo até longe das famílias, porque eles precisam se concentrar no que eles estão fazendo. O Brasil, graças a Deus, não é um país que enfrenta guerras, né? Mas os países que têm guerras, eles têm que estar ali constantemente nos quartéis, se preparando, se capacitando, né, em treinamento. Então, ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida. Porém, é o que eu falei, a nossa geração é uma geração muito embaraçada. Nós estamos cheios de atividades, cheios de distrações, né? Eu tenho até um vídeo que eu falo sobre as distrações e nós precisamos tomar muito cuidado, meu irmão, minha irmã. Porque senão, o nosso tempo todo, nós ficamos ocupados com as coisas dessa vida e nós deixamos de lado as coisas do reino. Porque as coisas dessa vida, elas são mais fáceis, né? É muito mais agradável ligar a televisão, deita no sofá, assiste um programa ali, né? Porém, nós não podemos esquecer do nosso principal chamado, né? A nossa vida aqui na Terra, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então nós não podemos esquecer do nosso serviço para o nosso Rei Jesus. Jesus veio, pagou a nossa dívida lá na cruz, uma dívida impagável, nós jamais poderíamos pagar essa dívida. Ele veio, pagou a dívida, nos deixou livres e nos deu uma incumbência. Ele disse, ide, pregai o evangelho a toda criatura. E disse, façam discípulos, ensinem tudo aquilo que eu ensinei para vocês, ensinem para outros. Eu louvo a Deus, hoje nós temos a palavra escrita, antigamente era muito mais difícil. Hoje nós temos as mais diversas, mais variadas versões, traduções da Bíblia. Então não tem nem aquela desculpa de dizer, mas eu não entendo essa, né? Essa minha, por exemplo, é corrigida. Ela é uma das mais antigas e um pouco difícil até de entender algumas palavras, mas eu gosto muito dessa versão, porque foi a primeira quando eu me converti há 35, 36 anos atrás, não lembro agora. Essa foi a primeira versão que eu li. Eu li a Bíblia toda, em um ano eu já tinha lido a Bíblia inteira. E essa é a versão que eu mais gosto. Eu memorizei muitos versículos nessa versão, né? Tem a atualizada também, a NVI, mas eu gosto muito dessa aqui da corrigida. E nós precisamos ficar atentos às distrações, né? Aos embaraços que vêm ao nosso redor para querer nos tirar de Deus, nos tirar da palavra, nos tirar do propósito de Deus. Porque Deus não quer apenas, nós recebemos uma tão grande salvação só para nós vivermos o nosso dia a dia como todo mundo, igual a todo mundo, igual aqueles que não temem ao Senhor. Não, Deus nos chamou, meu irmão, minha irmã, para nós fazermos a diferença nesse mundo, para nós representarmos Jesus.
A palavra de Deus diz que o Senhor, ele, através de nós, ele clama, ele chama as pessoas do mundo e diz: olha, se arrependam. Nós somos embaixadores de Cristo e através de nós Deus diz: se arrependam, se voltem para Deus, se creiam no Senhor Jesus, peçam perdão dos seus pecados. Então Deus nos deu uma incumbência de pregar o Evangelho a toda criatura. Então nós precisamos estar desocupados, ainda que nós temos as nossas ocupações do dia a dia, nossos trabalhos, estudos, né? Mas nós precisamos ter o nosso tempo para o nosso Deus. Ah, então a gente não pode mais se divertir, Angelina? Pode. Podemos ter as nossas diversões, períodos de diversão, mas nós precisamos tomar cuidado com essa diversão, com essas distrações, para nós não ficarmos tanto tempo ocupados com as nossas distrações que nós vamos nos esquecer das coisas do reino de Deus, para a qual nós fomos chamados, nós somos libertados. Então, nós, meu irmão, minha irmã, precisamos estar realmente muito atentos. Cuidado com as distrações. E precisamos ter uma disciplina de fé. Toda manhã, tirar um tempo para ler a palavra, para orar, para estar com o Senhor, no meio do dia, no fim da tarde, né? Eu acho que tem um vídeo que eu já falei sobre isso, sobre essa nossa disciplina de ter tempo com o nosso Deus para ouvi-lo. Às vezes nós somos pegos de surpresa por isso, porque nós não temos tempo para Deus, para ouvir a Deus, para ouvir o Espírito Santo. Então, se todos os dias nós estivermos diante do Pai pela manhã, com certeza a nossa carga fica mais leve, o nosso dia fica mais leve, mais tranquilo. Nós precisamos, o Senhor diz, venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, tomem sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E ele diz, vocês vão encontrar descanso em mim. Às vezes você está cansado, você está cansada, porque não está encontrando esse descanso do Senhor Jesus que Ele quer te dar. Então Jesus tem descanso para nós. É só nós tirarmos tempo para estar na presença dEle. Eu comecei um propósito, né? Eu comecei com algumas distrações, porque eu posto mensagens no Instagram. Eu não uso Facebook, raramente, muito raramente eu uso Facebook. Eu uso mais Instagram. Aliás, se você ainda não me segue no Instagram, meu Instagram é @AngelinaMacedoOficial. Já se inscreve lá também, né? Começa a me seguir lá, quer dizer. E você vai ver que lá eu também posto mensagens, né? Eu uso meu Instagram para postar mensagens também de ânimo, de encorajamento, de exortação. E às vezes eu me pego olhando um vídeo aqui, uma postagem ali, aí você vai indo, rolando aquela barrinha lá, né? De imagens, né? E aí você passa o tempo e você está ali ocupado. Então, eu propus no meu coração, a palavra que eu meditar pela manhã, eu medito ao meio-dia, depois do almoço eu medito, e à noite antes de dormir eu medito na mesma palavra. Essa palavra ela precisa ser impressa, precisa entrar no nosso coração e ficar fixa, ser fixada no nosso coração, a palavra de Deus. É assim que nós temos que fazer, nos disciplinar. Eu teve uma época, há anos atrás, que eu fiquei viciada no Facebook, né? Era aquele auge do Facebook, e eu viciada no Facebook, eu percebi que eu estava lendo menos a palavra de Deus. Então o que eu fiz? Ah, já sei, cada vez que eu for entrar no Facebook, antes de entrar, eu vou ler um versículo da palavra, nem que seja um versículo. Aí eu começava a ler, aí eu li um versículo, vi o de baixo, era interessante, continuava lendo, quando eu vi eu já tinha lido bastante da palavra. Então, é nos disciplinar. A nossa carne nunca vai querer fazer isso. Ela não quer, a carne é inimiga de Deus. A nossa carne não quer servir a Deus. Mas o nosso espírito, ele quer servir a Deus. O nosso espírito tem sede de Deus. A nossa alma tem sede de Deus. Nós precisamos de Deus. Nós necessitamos de Deus. Nós vivemos num mundo com tanta correria, tanta ansiedade, tantas preocupações, tantas aflições que nós temos, irmão e irmã, nós temos que parar, nós temos que estar diante do nosso Deus, nós temos que buscar no Príncipe da Paz a paz que nós tanto precisamos para viver esses dias tão difíceis. Para mim, essa é uma das gerações mais difíceis. No passado, o diabo colocava os nossos irmãos nas masmorras lá para morrer, nas arenas para morrer, né, mortos pelos leões. E o diabo viu que não adianta matar os crentes, que quanto mais crente mata, mais crentes é salvo, mais crentes são salvos. Então ele mudou a estratégia. A cada geração o diabo muda de estratégia. Isso nós não podemos tirar esse mérito. O diabo, ele é paciente e inteligente, ele é astuto. Então nós precisamos, a palavra diz que o reino das trevas, os filhos das trevas são mais prudentes na sua geração, e nós, filhos de Deus, precisamos ser muito mais sábios, mais prudentes, né? Mais inteligentes, e nós precisamos estar sempre um passo à frente do que dos filhos das trevas. Então
O diabo hoje ele nos engana, ele induz os cristãos, mesmo dentro da igreja, ele fala, não vou matar ninguém, não vou tirar ninguém da igreja, porém eu vou ocupá-los. Vou dar bastante ocupação. Netflix, Prime, não sei o que mais, sei lá, um monte de coisa que tem aí, tem tantos streams, né, que eu nem sei muito bem como funciona isso, eu não sei usar, viu? Eu falo aqui, mas eu não sei usar. Tanto que eu dependo sempre de alguém, da minha filha, do meu filho, para ligar quando eu quero assistir alguma coisa diferente. Mas, irmãos, cuidado com as distrações. Nenhum soldado que se alistou no exército de Cristo pode se embaraçar com os negócios dessa vida. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos fazer as nossas coisas do nosso dia a dia, nós mulheres, donas de casa, mas vamos ter tempo para Deus, tempo para a palavra, vamos nos disciplinar na leitura da palavra, na oração, na busca do Senhor e fazer a vontade de Deus, como eu falei, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Vão e façam discípulos. Por onde vocês forem, façam discípulos. Ensine a palavra, ensine os seus filhos. Você, meu irmão, minha irmã que tem filhos pequenos, senta com teu filho, lê a Bíblia, fala sobre Deus, sobre as maravilhas de Deus. Não conta como se fosse uma historinha num livro. Conta como a verdade. Olha, filho, filha, o Senhor é assim, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele faz isso na nossa vida. Nós temos vivido milagres. Conta o seu testemunho. Eu sempre contei meu testemunho para os meus filhos, eu conto as minhas histórias, eu conto tudo. O meu passado sem Cristo, a minha vida com Cristo. Meus filhos conhecem toda a minha história. Por quê? Porque eu quero engrandecer o nome do nosso Deus, do Deus que me salvou, do Deus que me tirou do reino das trevas. Eu era perdida e eu fui encontrada. Então eu procuro deixar claro isso para os meus filhos. Eu era uma pessoa perdida e o Senhor me encontrou, por isso hoje eu o amo tanto, por isso eu sou tão grata a Ele. E eu quero que os meus filhos também amem a Deus da maneira como eu amo. Quero ensinar os meus netos a amarem a Deus como eu amo. Então esse tem que ser o desejo do nosso coração. Ah, mas eu não vou pregar na igreja, eu não vou fazer discípulos na igreja, eu não vou pregar nas praças, nas ruas, né? Não vou pregar para grandes multidões. Prega dentro da sua casa. Prega para os seus filhos, para os seus netos, para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus vizinhos. Prega, abre a sua casa, chama as pessoas, vamos cultuar o Senhor uma vez por semana. Aqui na minha casa a gente faz um culto uma vez por semana, toda terça-noite. Então aqui nós nos reunimos, meus filhos, né? Às vezes vem algumas pessoas de fora, nossos amigos vêm aqui e nós adoramos o nosso Deus. Então, meu querido, minha querida, não deixa o diabo te enganar. Não deixa o diabo te embaraçar com as coisas dessa vida e você ficar alheio às coisas do reino. Principalmente agora que o Senhor Jesus está muito mais perto de voltar, eu creio. Amém? Então, não se deixe enganar pelo diabo, pelo maligno. Fique atento, busque a Deus, tira tempo, faz um propósito. Eu vou propor no meu coração, eu vou tal e tal hora do dia, eu vou ler a palavra, eu vou orar, eu vou parar para meditar na palavra do meu Deus. Ao invés de assistir 2, 3 séries do Netflix, eu vou esperar, eu vou ler a palavra primeiro, eu vou orar primeiro. Depois eu vou assistir um só. Eu, por exemplo, não consigo assistir séries, viu? Porque eu assisto um programa, como é que chama? Um capítulo, não sei como é que chama. E depois eu já não tenho paciência para assistir o próximo. Porque eu não gosto de ouvir as mesmas vozes da televisão o tempo todo, né? Eu tenho uma séria dificuldade com isso. Minha família sabe disso. Eu assisto um episódio e não quero assistir mais outro. Talvez eu assista no outro dia ou um outro dia mais lá pra frente. Então é isso, meu irmão, minha irmã. Tenha tempo para o Senhor. Tire tempo para a palavra, leia a palavra. Se você ler um versículo de manhã, leia esse versículo à tarde, leia esse versículo à noite. Vá colocando dentro de você, escrevendo na tábua do seu coração a palavra de Deus. Amém? Nós vamos precisar muito dessa palavra daqui para frente. Precisar muito da palavra de Deus escrita dentro de nós. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, minha querida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus inundem o teu coração, a tua casa e a tua família. Amém? Deus abençoe.